Mente de milhões, o poder da mentalidade riqueza. O que é a mentalidade de riqueza? Você já reparou como algumas pessoas parecem atrair dinheiro como um imã, enquanto outras vivem lutando para pagar as contas? É quase mágico, né? Mas calma, não é feitiçaria nem sorte de loteria. Eu tô falando de algo muito mais poderoso e acessível para qualquer um, a mentalidade de riqueza. Deixa eu te contar uma coisa. Riqueza não é só sobre ter um saldo bancário gordo. É sobre como você pensa, como você enxerga as oportunidades ao seu redor e, principalmente, como age diante delas. Sabe aquele ditado dinheiro chama dinheiro? Pois é, ele tem um fundo de verdade, mas a fonte disso não tá no dinheiro em si, tá no jeito como você encara o jogo da vida. Olha só, a mentalidade de riqueza é como um par de óculos mágicos. Quando você coloca, tudo muda de cor. O que antes parecia problema vira solução. O que antes era obstáculo vira degrau. Com esses óculos, você para de enxergar falta e começa a perceber abundância em todo canto. E vou te dizer, quem tem essa visão, transforma até pedra em ouro. Mas, ei, não se engane. Não tô aqui para vender fórmula mágica. Essa mudança de mentalidade exige trabalho, persistência e, às vezes, até uma boa faxina na sua cabeça. É tipo trocar o software do computador. Você precisa deletar aqueles pensamentos sabotadores, tipo eu nunca vou conseguir ou dinheiro não traz felicidade. Essas ideias são como vírus que travam sua evolução. Quer saber o segredo? A riqueza começa na mente, não na carteira. É ali que mora o verdadeiro poder de quem conquista tudo o que deseja. E sabe o que é melhor? Essa mentalidade não é um dom especial de meia dúzia de pessoas sortudas. Qualquer um pode aprender, inclusive você. Imagina viver com a sensação de que o mundo está do seu lado, que cada desafio é uma chance de crescer, que você é o dono da sua história. É isso que a mentalidade de riqueza faz, te transforma em protagonista, em alguém que não só sonha grande, mas faz acontecer. Então, que tal começar essa jornada agora? Bora dar o primeiro passo juntos. E lembre-se, o único limite pro que você pode conquistar está dentro da sua cabeça. Definição e importância de moldar a mente para o sucesso financeiro. Deixa eu te contar uma história. Sou eu, Antônio Júnior, e vou ser bem sincero, eu quebrei muito a cabeça tentando ganhar dinheiro. Sério, já me meti em tantos negócios diferentes que até perdi a conta. Teve venda de produto, marketing disso, investimento daquilo, parecia que eu estava numa corrida sem fim, sempre gastando energia, mas nunca cruzando a linha de chegada. E sabe o que é pior? Eu achava que o problema estava fora, no mercado, na crise, na falta de oportunidade. Até que um dia, quase por acaso, veio o clique. O problema estava dentro da minha cabeça. Pá! Foi como se eu tivesse enxergado o óbvio, mas com aqueles óculos que só aparecem no final do filme. Minha mentalidade estava errada, e enquanto eu não consertasse isso, nenhum negócio ia funcionar. Aí você me pergunta, tá, Antônio, mas o que é essa tal mentalidade? Simples, é a maneira como você pensa e interpreta o mundo ao seu redor. Quando a gente fala de sucesso financeiro, isso significa olhar para dinheiro, trabalho e oportunidades com uma perspectiva que impulsiona, não trava. É sobre enxergar possibilidades, tomar decisões estratégicas e, acima de tudo, acreditar que você pode crescer, mesmo começando do zero. Pensa comigo, sua mente é como o solo de um jardim. Se ela estiver cheia de pedras, dúvidas, medos, crenças limitantes, nem adianta plantar, porque nada vai crescer ali. Por outro lado, se você limpa esse terreno, aduba com confiança e foco, meu amigo, as plantas não só crescem, elas florescem. E foi isso que eu entendi na Mahan. Quando eu ajustei minha mentalidade, tudo começou a mudar. Parei de pular de um negócio para o outro como se fosse uma caça ao tesouro. Comecei a pensar grande, a agir com consistência e a confiar no processo. O resultado? Os frutos começaram a aparecer, e pela primeira vez, eles eram consistentes. Por isso, deixa eu te dizer, moldar sua mente para o sucesso financeiro não é um luxo, é uma necessidade. Sem isso, você vai sempre sentir que está patinando no gelo,
por mais duro que trabalhe. É como tentar encher um balde furado, não importa o quanto você se esforce, nunca vai dar certo. Então, meu convite para você é esse: começa agora mesmo a olhar para sua mente com outros olhos. O que está te bloqueando? Quais pensamentos precisam sair? Quando você se permite mudar por dentro, o mundo lá fora muda junto. Histórias de pessoas que mudaram suas vidas ao mudar a mentalidade. Se tem uma coisa que eu aprendi é que uma mentalidade ajustada é o verdadeiro motor de qualquer transformação. E quando penso nisso, não tem como não lembrar de três caras incríveis que mudaram completamente suas vidas, e há de milhares de outras pessoas, ao mudar o jeito de pensar: Alex Vargas, Roberto Justus e João Pedro Rezende. Vou começar com o Alex Vargas, porque esse cara transformou minha vida. Simples assim. Ele é o criador do Fórmula Negócio Online, um dos cursos mais respeitados do mercado digital. O Alex é um exemplo vivo de que dá para começar do zero e construir algo gigantesco. Ele não veio de uma família rica nem tinha tudo pronto no começo. Foi ralação pura, visão estratégica e, principalmente, mudança de mentalidade. Mas a história do Alex vai além do sucesso financeiro. Ele já contou que enfrentou uma depressão forte num momento em que, aparentemente, tinha tudo: dinheiro, estabilidade, reconhecimento. Só que ele não entendia o que estava acontecendo dentro dele. Ele emagreceu muito, perdeu a alegria de viver. Foi aí que ele percebeu que a riqueza de verdade não começa pelo bolso, mas pela mente. Foi ajustando o jeito de pensar, equilibrando a vida pessoal e profissional, que ele conseguiu sair desse buraco e hoje inspira milhares de pessoas. E quer saber? Eu sou uma dessas pessoas. Graças aos ensinamentos do Alex, finalmente consegui ter resultados consistentes com meus negócios digitais. Agora, falando do Roberto Justus, acho que todo mundo conhece ele como empresário de sucesso e apresentador, né? Mas poucos sabem que o Justus também precisou ajustar a mentalidade para chegar onde está. Ele começou como publicitário, num mercado super competitivo, mas nunca deixou o medo de fracassar falar mais alto. Ele sempre diz que o segredo do sucesso dele foi aprender a pensar fora da caixa, ter uma visão clara de objetivos e nunca se acomodar. Para ele, cada desafio era uma oportunidade de provar que podia ir além. E, para fechar com chave de ouro, tem a história do João Pedro Rezende, o fundador da Hotmart. Hoje, a Hotmart é uma gigante no mercado digital, movimentando milhões todo mês, mas a verdade é que o João começou pequeno, com uma ideia na cabeça e muita vontade de fazer acontecer. Ele enfrentou críticas, gente que não acreditava na visão dele, mas nunca deixou isso abalar sua mentalidade. Ele acreditava que o mercado digital tinha um potencial infinito, e foi essa crença que fez ele persistir até transformar a Hotmart em uma plataforma usada no mundo inteiro. O que esses três caras têm em comum? Todos eles entenderam que a chave para a mudança não está lá fora, mas dentro da gente. Cada um, à sua maneira, mostrou que quando a gente ajusta a forma de pensar, não tem limite para o que a gente pode conquistar. E aí, bora escrever sua própria história? Conexão Emocional. Este livro pode ser o divisor de águas na sua vida. Eu vou te contar uma coisa, e é direto do coração: um livro pode mudar tudo. Parece clichê, né? Mas eu sou a prova viva disso. Se hoje eu tô aqui, escrevendo para você, é porque lá atrás, num momento simples e até despretensioso, minha vida tomou um rumo completamente diferente. Foi lá por volta de 2013, 2014. Eu tava meio perdido, sabe? Sem saber exatamente o que queria da vida. Foi então que meu velho amigo Jansen apareceu. Jansen é daqueles caras gente boa, sabe? Sempre empolgado com alguma coisa. E na época, ele estava fissurado num livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Ele me contou um pouco sobre a história e disse: "Cara, você precisa ler isso." Confesso que de início fiquei meio: será que é tudo isso mesmo? Mas o Jansen insistiu, e eu, para não deixar passar, aceitei. Ele me enviou o livro e, olha, eu não tinha nem um Kindle chique ou algo do tipo. Eu li tudo num tablet velho que eu tinha na época, com a tela toda arranhada. Foi ali, entre aquelas páginas digitais, que a ficha caiu.
Foi como se alguém tivesse acendido uma luz na minha cabeça. O livro não só mudou minha visão sobre dinheiro e trabalho, mas também me fez perceber que eu precisava tomar as rédeas da minha vida. Foi o divisor de águas que eu precisava. Depois disso, nunca mais parei de ler. Cada livro era um novo degrau, uma nova perspectiva, um empurrãozinho na direção certa. E é exatamente por isso que hoje eu estou escrevendo meu próprio livro. Eu sei, na pele, o impacto que o conhecimento pode ter na vida de uma pessoa. É por isso que acredito que este livro que você está segurando agora pode ser o divisor de águas na sua vida também. Talvez você esteja lendo isso num momento em que tudo parece meio bagunçado. Ou, quem sabe, você já está trilhando um caminho, mas sente que pode ir além. Seja qual for o caso, eu quero que você saiba que o poder para mudar está dentro de você. Meu papel aqui é te dar as ferramentas, as ideias, os insights. O resto é com você. E aí, preparado para essa jornada? Parte 1. Desvendando o jogo mental do dinheiro. Se eu pudesse te contar um segredo que muda tudo, seria este: o dinheiro, antes de ser um número na conta, é um jogo mental. É isso mesmo. Antes de sair correndo atrás de estratégias, investimentos ou fórmulas mágicas, você precisa entender que a verdadeira riqueza começa aqui, dentro da sua cabeça. Por muito tempo, eu não sabia disso. Achava que para ganhar mais dinheiro eu precisava só trabalhar mais, me matar de tanto esforço, entrar em 1001 negócios. Mas, na real, eu estava jogando sem nem entender as regras do jogo. Era como tentar ganhar xadrez movendo as peças como se fosse dama. Adivinha? Não deu certo. O jogo mental do dinheiro é diferente de tudo que a gente aprende na escola. Ele não é sobre matemática complicada ou sorte no mercado. Ele é sobre como você pensa, sente e age em relação ao dinheiro. É sobre identificar as crenças que te seguram, enxergar oportunidades escondidas e aprender a usar sua mente como aliada, e não como sabotadora. Mas aqui vai uma boa notícia: todo mundo pode aprender a jogar. Inclusive você. Não importa onde você esteja agora, se está começando do zero ou já tem alguma experiência, sempre dá para ajustar a mentalidade e ir além. O primeiro passo é entender o que está acontecendo nos bastidores da sua cabeça. Nessa parte do livro, eu vou abrir o tabuleiro e te mostrar como esse jogo funciona. Vamos falar sobre as histórias que você acredita sobre dinheiro, ler, algumas delas estão te travando e você nem percebe, os mitos que precisam ser derrubados e como começar a reescrever o seu jeito de pensar. E aí, tá pronto para começar essa transformação? Porque, vou te dizer, entender esse jogo é o começo de tudo. E uma vez que você aprende, ninguém tira isso de você. Vamos nessa? Capítulo 1. O mito da sorte no sucesso financeiro. A sorte. Quem nunca ouviu alguém dizer: fulano ficou rico porque teve sorte na vida? Parece até que o sucesso financeiro é uma roleta, onde alguns poucos sortudos acertam e o resto fica só olhando, né? Mas deixa eu te contar uma coisa: isso é um dos maiores mitos que já inventaram sobre dinheiro. Por muito tempo, eu também caí nessa armadilha. Achava que quem tinha sucesso era porque nasceu no lugar certo, conheceu as pessoas certas ou simplesmente tinha uma estrelinha da sorte brilhando na testa. E vou te falar, pensar assim me travou por anos. Afinal, se é tudo sorte, o que dá para fazer? Esperar um milagre cair do céu? Mas a real é outra, e ela é libertadora. O sucesso financeiro não tem nada a ver com sorte, e sim com mentalidade, estratégia e consistência. Isso não significa que fatores externos não influenciem, claro que sim. Mas a questão é: o que você faz com as cartas que recebe é o que realmente importa. Sabe o que acontece quando acreditamos no mito da sorte? A gente se coloca no papel de vítima. É como se a vida fosse uma grande loteria, e você estivesse esperando o seu número ser chamado. Só que, enquanto espera, o tempo passa e as oportunidades escapam pelas suas mãos. A sorte não é algo que se espera, é algo que você cria. E eu sei, parece até uma ideia meio clichê, mas olha para qualquer pessoa de sucesso que você admira. Pode ser um empresário, um investidor, um artista. Não importa.
Se você cavar fundo, vai perceber que o sucesso deles não veio de um golpe de sorte, mas de escolhas, sacrifícios e trabalho contínuo. Nesse capítulo, a gente vai desmontar esse mito de uma vez por todas. Eu vou te mostrar como a crença na sorte pode estar sabotando o seu progresso e, mais importante, como começar a construir um caminho de sucesso sólido e planejado, sem depender do acaso. Então, bora tirar a sorte do pedestal e assumir o controle da sua vida financeira? Porque, vou te dizer, a verdadeira sorte acontece quando o preparo encontra a oportunidade. E a sua hora de se preparar começa agora. Derrubando crenças limitantes sobre riqueza. Eu cresci ouvindo aquele velho ditado: pau que nasce torto nunca se endireita. Você também já escutou isso, né? Pois é, parecia até uma sentença de vida, como se quem nasce pobre ou com dificuldade já tivesse o destino traçado, sem chance de mudar o rumo. Durante muito tempo, isso ficou ecoando na minha cabeça, quase como um martelo. Mas deixa eu te contar, isso é uma baita crença limitante. É como se a sociedade tivesse plantado essa ideia de que certas pessoas nasceram para ficar onde estão, e ponto final. E, olha, vou ser direto, isso é mentira. Eu mesmo já vi gente que começou com zero no bolso, sem nenhuma ajuda ou privilégio, e mudou completamente de vida. Então, se você ainda acredita que quem nasce pobre vai morrer pobre, eu tô aqui para te dizer que não precisa ser assim. Outra coisa que sempre me falavam era: devemos nos contentar com pouco, porque é a vontade de Deus. Essa, para mim, foi uma das crenças mais difíceis de desconstruir. Não porque eu não acreditasse em Deus, mas porque essa ideia nunca fez sentido para mim. Afinal, você acha mesmo que um Deus tão grande, que criou tudo com tanta abundância, quer que a gente viva limitado, sofrendo para pagar as contas? Eu não acredito nisso. O que acontece é que, muitas vezes, essas frases são passadas de geração em geração, quase como verdades absolutas. Mas, na prática, são apenas histórias que as pessoas criaram para justificar situações difíceis. A questão é: você não precisa aceitar essas crenças como sua realidade. Se tem uma coisa que aprendi é que a riqueza começa na mente. E para conseguir qualquer mudança, você precisa primeiro identificar essas crenças que estão te puxando para trás. Não é fácil, eu sei. Mudar o jeito de pensar é um processo, mas eu garanto, é libertador. Então, quando você ouvir por aí que não dá para mudar, é melhor se contentar com pouco ou qualquer coisa do tipo, lembre-se disso, não aceite como verdade o que limita o seu potencial. Você pode, sim, alcançar coisas grandes, viver em abundância e realizar seus sonhos. O primeiro passo é acreditar que é possível. E aí, bora virar esse jogo? Exemplos práticos de como o esforço direcionado supera a sorte. Sabe aquele papo de que quem tem sorte vai longe? Pois, e me desculpe, mas isso é só um mito. A verdade é que o que faz a diferença mesmo é o esforço direcionado. Vou te contar algumas histórias que provam isso com todas as letras, começando com a história do Irã Ferreira, o luva de pedreiro. Imagina a cena: um garoto do interior da Bahia, sem recursos, sem internet em casa, sem grana para comprar equipamentos de ponta. Mas o que ele tinha? Muita garra e um celular velho. O luva de pedreiro, em vez de ficar se lamentando pelas dificuldades, pegou o que tinha e fez acontecer. Ele gravava vídeos de futebol, simples assim, mas com um diferencial: sempre no final de cada vídeo ele mandava aquele bordão receba. Ele não tinha um cenário maravilhoso, nem uma equipe de produção. O que ele tinha era a vontade de fazer e a coragem de se expor. E não é que, de tanto persistir, o luva de pedreiro se tornou o maior influenciador de futebol do mundo? Em pouco tempo, seus vídeos viraram febre, e hoje ele é um fenômeno global. Ele não precisou de sorte. Ele teve determinação e usou o que tinha de melhor, a sua força de vontade. Agora, bora falar de outro fenômeno, o Neymar. O Neymar é o que chamam de talento raro, né? Mas você sabia que, no começo, ele também não teve vida fácil? Nascido em uma família humilde, ele batalhou desde cedo, morando em bairros simples e enfrentando dificuldades financeiras. No começo da carreira, ele não tinha a estrutura que muitos jogadores têm, mas tinha algo que ninguém pode tirar: o esforço diário.
O Neymar treinava, se dedicava, e quando viu, estava brilhando nas categorias de base do Santos. Mas o que fez ele se destacar não foi só o talento natural, foi o esforço para aprimorar o que já tinha. Hoje, ele é um dos maiores jogadores do mundo, mas a história dele não é sobre sorte, é sobre comprometimento. E olha que não para por aí. Vamos falar do pessoal do Podpah, o Igão e o Mítico, dois caras que, de simples fãs de podcast, conseguiram criar um dos maiores e mais influentes canais do Brasil. Eles começaram lá de baixo, com um estúdio improvisado e sem muita grana. Os dois eram conhecidos apenas no meio do humor e dos vlogs, mas decidiram investir tempo e esforço em algo novo, criar um podcast de sucesso. A fórmula deles? Muito trabalho, muita dedicação e, claro, a constante busca por melhorar. O Podpah não nasceu grande, mas com o esforço certo e muito conteúdo de qualidade, os caras conseguiram se tornar uma das principais plataformas de entrevista do país. A sorte? Não entrou nem na equação. Esses exemplos, meu amigo, são a prova viva de que sorte não faz a pessoa chegar lá. O que faz é trabalho duro, persistência e saber aproveitar o que você tem no momento. O Luva de Pedreiro não tinha dinheiro nem equipamentos, mas tinha a ideia certa e não parou de tentar. O Neymar não tinha toda a estrutura, mas soube usar seu talento com dedicação constante. O Igão e o Mítico, mesmo sem a visibilidade que tem hoje, nunca desistiram de seu sonho, e conseguiram com um trabalho bem direcionado. Portanto, se você está aí pensando que a sorte vai te fazer chegar lá, dá uma pausa, respira e pensa, o que você pode fazer hoje para se aproximar do seu sonho? A verdadeira chave do sucesso é o esforço consistente e direcionado. Então, bora colocar a mão na massa? Capítulo 2. Reescrevendo seu mindset financeiro. Você já parou para pensar que talvez o que te impede de alcançar o sucesso financeiro que você tanto quer seja justamente a forma como você vê o dinheiro? Pois é, acredite, o mindset financeiro tem o poder de transformar a sua vida, seja para o bem ou para o mal. E é exatamente sobre isso que vamos conversar neste capítulo, como reescrever a sua mentalidade e começar a pensar como os milionários pensam. Eu mesmo já estive no fundo do poço, achando que meu futuro financeiro estava decidido por onde eu tinha nascido ou pelas circunstâncias da vida. Ouvi 1000 vezes aquele papo de que dinheiro não nasce em árvore ou que rico não é de Deus. Mas, quando fui abrir os olhos e começar a ver o dinheiro de forma diferente, tudo mudou. Foi quando eu reformei minha mente, que eu percebi o quão poderoso pode ser pensar grande. Reescrever o mindset financeiro não é sobre aprender a ganhar mais dinheiro apenas, é sobre entender o papel do dinheiro na sua vida e o que ele representa para você. Sabe aquele medo de investir? Ou a ideia de que o dinheiro vai sumir se você gastar um pouco a mais? Então, tudo isso vem de crenças limitantes que a gente carrega desde criança. O mais insano é que essas crenças moldam nossas atitudes e comportamentos, muitas vezes sem a gente perceber. E, quando você começa a mudar essas crenças, a magia acontece. Já reparou como algumas pessoas parecem estar sempre em um ciclo de sucesso financeiro? Elas têm algo em comum, o mindset. Elas pensam diferente, se comportam diferente e, por consequência, conquistam resultados financeiros diferentes. Aqui, o objetivo não é transformar você em outra pessoa, mas sim te ajudar a desbloquear o potencial que já existe dentro de você. Não importa o quão longe você esteja dos seus objetivos, a mudança de mentalidade é o primeiro passo. Por isso, se você tem o desejo de alcançar liberdade financeira, é hora de começar a reescrever sua história financeira, quebrar as barreiras mentais e tomar as rédeas do seu futuro. Eu te convido a mergulhar de cabeça nessa jornada de transformação. Vamos juntos desbravar esse processo de mudança, reprogramando o seu mindset e criando a mentalidade de abundância que vai te levar até onde você nunca imaginou que poderia chegar. Identificando pensamentos sabotadores sobre dinheiro. Sabe aquele momento em que você se pega pensando, dinheiro é só para alguns ou não nasci para ser rico? Pois é, esses pensamentos sabotadores são mais comuns do que você imagina. Eu mesmo já passei por isso, e não foi fácil. Eu cresci ouvindo um monte de coisas negativas sobre dinheiro. Aquelas frases que a galera adora repetir, como, dinheiro não traz felicidade ou quem é rico é porque tem sorte.
Acontece que, com o tempo, percebi que essas crenças não estavam ajudando em nada, muito pelo contrário, estavam me travando. Hoje em dia, meu maior truque é evitar falar sobre coisas negativas. Isso mesmo. Sempre que eu percebo que estou com um pensamento negativo sobre dinheiro, eu dou um basta e mudo a chave da minha mente. Como? Começo a falar coisas positivas, criar afirmações poderosas para afastar as crenças limitantes que tentam me dominar. Se eu deixar, esses pensamentos de escassez tomam conta de mim e, olha, nada bom vem disso. Transformar esses pensamentos é essencial para conquistar uma mentalidade de abundância. E se tem algo que eu recomendo de coração é o hábito de ouvir audiobooks e assistir documentários sobre mentalidade e educação financeira todos os dias. Eu sei, você deve estar pensando, mas Antônio, quem tem tempo para isso? E eu te digo, não tem desculpa. Eu não tinha muito tempo também, mas quando eu percebi o poder disso, comecei a encaixar esses momentos de aprendizado na minha rotina. Enquanto faço minhas atividades diárias, esses áudios me ajudam a expandir minha mente. Cada livro e cada documentário me ajudam a reprogramar meu cérebro para entender que o dinheiro não é o vilão da história, mas uma ferramenta poderosa. A questão é que pensamentos sabotadores sobre dinheiro não desaparecem do nada. Eles vão ficar lá, tentando te prender a crenças limitantes. Mas a boa notícia é que você pode identificar esses pensamentos e substituí-los por algo mais forte e construtivo. Se você começar a praticar essas mudanças, acredite, a sua vida financeira vai se transformar. Eu costumo dizer que a mente é como um jardim, se você não cuida dela, as ervas daninhas começam a tomar conta. Por isso, cuidado com o que você pensa sobre o dinheiro. Troque as ideias de escassez por pensamentos de abundância e comece a ver o mundo financeiro de uma maneira totalmente nova. Isso vai fazer toda a diferença, pode confiar. Se eu conseguir, você também consegue. Vamos juntos nessa jornada de transformação mental. Exercícios práticos para substituir crenças negativas por positivas. Agora, chega de papo furado, né? Vamos para a prática. Porque, olha, eu sei que é difícil mudar a cabeça, mas quem não tenta, não sai do lugar. Já passei por isso, e o segredo é simples: substituir aquelas crenças negativas por pensamentos positivos e fortes. E, sim, é possível treinar a mente para isso. Se você me permitir, vou compartilhar com você alguns exercícios que fiz para transformar minha mentalidade e te ajudar a fazer o mesmo. 1. Afirmações positivas diárias. Eu sei que parece algo simples demais, mas não subestime o poder das palavras. Quando comecei a falar coisas como eu sou capaz de conquistar o que eu quiser ou eu mereço prosperar, parecia meio forçado no começo. Mas, acredite, com o tempo isso foi mudando meu interior. Então, a dica aqui é: crie afirmações positivas que combinem com seus objetivos. Sempre que aquele pensamento sabotador aparecer, faça o exercício de repetir suas afirmações em voz alta. Faça isso todos os dias, de preferência pela manhã, para alimentar sua mente com o que você quer conquistar. 2. Escreva suas crenças limitantes. Essa é boa, porque muitas vezes a gente nem sabe ao certo o que está travando nossa mente. Então, pegue um papel e escreva todas as crenças negativas que você tem sobre dinheiro, sucesso, ou até sobre sua própria capacidade. Eu fiz isso e foi uma verdadeira revelação. Exemplo: eu nunca vou ser rico, dinheiro não traz felicidade, e por aí vai. Depois de escrever, olhe para elas e pergunte: essa crença é verdade? Ela realmente me ajuda? A resposta, em quase todos os casos, vai ser não. Aí, pegue essas crenças limitantes e escreva a versão positiva delas ao lado. Tipo, eu sou capaz de criar minha própria fortuna ou eu atraio riqueza e prosperidade. Coloque essas frases no lugar das antigas e leia sempre que sentir a necessidade de reafirmar sua nova mentalidade. 3. Visualização criativa. Imagina o seguinte: você está com os olhos fechados e se visualiza no lugar onde quer estar. Isso mesmo! Eu fazia isso quando ainda estava começando a minha jornada. Visualizar o sucesso foi uma das coisas que me fez acreditar que eu poderia conquistar o que queria. Imagine-se vivendo a vida que você sonha. Sinta as emoções, veja os detalhes,
como se já estivesse acontecendo. Isso ativa o seu cérebro para começar a trabalhar em direção a esse objetivo. Eu sei que pode soar um pouco como mágica, mas é uma estratégia poderosa. 4. Agradeça diariamente. A gratidão tem um poder surpreendente, e não é só papo de motivacional barato, não. Eu comecei a praticar a gratidão no meu dia a dia e foi como abrir uma porta para o fluxo de abundância. Todos os dias, antes de dormir ou ao acordar, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. E aqui vai o truque: tente se concentrar nas coisas que você tem, mesmo que pareçam pequenas. Pode ser a saúde, um amigo, uma boa oportunidade de trabalho, enfim, o que vier à mente. Isso começa a treinar seu cérebro a focar no positivo, e logo você vai ver como a vida começa a mudar. 5. Cuidado com o que você ouve e vê. Isso pode parecer bobagem, mas o que você consome todos os dias tem um impacto enorme. Eu fiz uma escolha: parei de assistir conteúdos negativos ou ouvir pessoas que só falam sobre escassez. Em vez disso, passei a ouvir audiobooks sobre sucesso, filmes que inspiram e até podcasts motivacionais. Se você parar para reparar, o que você ouve e o que você vê influencia muito o que você pensa. Então, escolha bem o que entra na sua mente. Seu cérebro vai agradecer. 6. Ação e mais ação. Não adianta nada ficar pensando positivo e visualizando se você não tomar atitudes. O sucesso não vem de graça. Comece com pequenas ações, mas faça com regularidade. Eu comecei a dar os primeiros passos para os meus objetivos financeiros antes de ter tudo esclarecido. Acredite, o movimento gera resultados. Não espere ter a mentalidade 100% pronta para agir. Comece agora, e o caminho vai se abrir à medida que você avança. Esses são os exercícios que me ajudaram a transformar minha mentalidade financeira, e eu tenho certeza que, se você seguir essas dicas, vai começar a sentir os efeitos positivos também. Lembre-se, não se trata de perfeição, mas de consistência. A mudança de mentalidade é um processo, mas, com o tempo, você vai perceber o quanto sua vida começa a refletir esses novos pensamentos positivos e poderosos. Então, bora lá, colocar esses exercícios em prática. Você está pronto para transformar sua mente e sua vida financeira? Capítulo 3. A mentalidade de abundância. Eu quero começar esse capítulo com uma pergunta simples, mas poderosa. Você já parou para pensar sobre o que realmente significa viver com uma mentalidade de abundância? Não é apenas sobre ter dinheiro, não. É sobre como você vê o mundo, sobre como você acredita que as coisas boas estão ao seu alcance, e como você atrai tudo o que precisa para alcançar seus sonhos. Eu sei, parece um papo meio filosófico, mas te garanto que mudar a forma de pensar sobre a vida vai transformar tudo ao seu redor. Quando comecei a entender o que realmente era essa tal mentalidade de abundância, eu percebi que a escassez, essa ideia de que não tem o suficiente para todo mundo, é apenas uma ilusão que nos colocam desde cedo. A mentalidade de abundância vai bem além do que os olhos podem ver. Ela está no seu olhar sobre as oportunidades, no seu pensamento positivo sobre as pessoas e, claro, na forma como você se relaciona com o dinheiro. Mas, antes de começar a mergulhar nesse mundo de possibilidades, me deixe te contar uma coisa: nada, absolutamente nada, muda na sua vida se você continuar acreditando que a vida é um jogo de sorte ou que a abundância é para poucos. Por mais que o mundo tente te convencer do contrário, eu tô aqui para te dizer que existe espaço para todo mundo brilhar. E eu, por experiência própria, posso afirmar com toda certeza, a mentalidade de abundância não é um mito, ela é real e pode ser cultivada. Aqui nesse capítulo, eu vou te ajudar a entender como reprogramar a sua mente para começar a perceber o potencial infinito de riquezas que estão ao seu redor. Se você está pronto para abrir a mente e abraçar a abundância, então já posso te garantir, você está prestes a dar um grande passo para mudar sua vida financeira de uma vez por todas. Vamos lá! Mude o foco, acesse essa abundância e veja sua vida decolar. Como enxergar oportunidades onde outros veem barreiras? Eu sei bem o que é se sentir perdido. Durante um bom tempo, parecia que eu estava andando em círculos, sem saber para onde ir. Eu não conseguia enxergar oportunidade em lugar nenhum, nada parecia fazer sentido. E, vou te contar,
tem horas na vida que a gente fica tão atolado de dúvidas que até parece que a única solução é seguir o que todo mundo diz. Foi o que aconteceu comigo. Em uma dessas fases, eu virei concurseiro, e olha, nada contra quem escolhe essa jornada, mas eu só entrei nesse mundo porque um amigo lá de Brasília de Minas, cidade onde passei minha adolescência, me falou sobre isso. Ele era cheio de ideias sobre como estabilidade financeira seria a chave para uma vida tranquila. Então, sem muito o que fazer, decidi tentar. Fiz concurso para o Banco do Brasil, Caixa, agente penitenciário, Copasa, e por aí vai. Mas no fundo, eu sabia que isso não era o que realmente queria para minha vida. Não estava me conectando com minha verdadeira essência, sabe? O problema é que, naquela época, eu não sabia como enxergar as oportunidades que estavam bem debaixo do meu nariz. Eu estava tão fechado para o novo, tão fixado na ideia de que só existiam as opções tradicionais, que não conseguia visualizar os horizontes que estavam diante de mim. Foi só depois de mergulhar de cabeça nos livros de educação financeira que a chave virou. Foi a partir desses ensinamentos, de conhecer novas formas de pensar, que comecei a ver o mundo de uma outra maneira. Eu entendi que as barreiras que eu via na minha frente eram, na verdade, oportunidades disfarçadas. É claro que não foi fácil. Mudar a mentalidade leva tempo e exige esforço. Mas o mais incrível é que, assim que a gente começa a treinar o olhar, começa a perceber que as oportunidades não estão lá fora, esperando para serem encontradas, elas estão dentro da nossa mente, na forma como enxergamos o mundo e as situações. É um exercício constante, e tudo começa com a maneira como decidimos olhar para os desafios. Às vezes, a gente só precisa de uma perspectiva nova para perceber que, sim, a vida tem muito mais a oferecer do que a gente imagina. E se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o Antônio lá de trás, eu diria: não tenha medo de enxergar além do óbvio, das opções que todo mundo te empurra. Abra os olhos para novas formas de pensar e agir. O mundo está cheio de oportunidades, e a única coisa que você precisa fazer é mudar a forma de olhar para elas. Por isso, se você está aí, parado, sem saber para onde ir, com a sensação de que não há mais chances, fica o meu recado: a verdadeira mudança começa dentro de você. A oportunidade está onde você decide vê-la, e quando a mente começa a trabalhar a seu favor, não tem barreira que resista. Técnicas para cultivar gratidão e eliminar o medo da escassez. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha caminhada, é que o medo da escassez é como aquele velho amigo que aparece quando você menos espera e, de repente, começa a fazer morada na sua mente. Ele fica ali, insistente, sussurrando que não vai dar certo, que você nunca vai alcançar o que deseja, e que a vida está em dívida com você. Parece até um spoiler de filme ruim, né? Mas a verdade é que esse medo só cresce quando a gente alimenta. Por isso, eu resolvi mudar o rumo da história, e vou te contar como. Primeira coisa, não dá para tirar o medo de uma vez só. O que funciona é ir substituindo ele com emoções mais positivas. É aqui que entra a gratidão. Olha só, não é papo de coach ou frase pronta de Instagram. Falo de algo bem real. Quando a gente começa a se concentrar nas coisas boas da vida, mesmo que pareçam pequenas, a nossa visão muda completamente. Você já reparou como, às vezes, quando você foca no que não tem, acaba perdendo de vista tudo o que já conquistou? Pois é, eu passei por isso. Até que um dia decidi que ia mudar. Uma das técnicas que mais me ajudaram foi a prática diária de gratidão. Todo dia, antes de dormir, pego um caderno e escrevo, no mínimo, 3 coisas pelas quais sou grato. Pode ser desde a comida que comi até a oportunidade de ter aprendido algo novo no dia. Pode até parecer simples, mas o efeito dessa prática no meu mindset foi transformador. Ao invés de pensar que estou sempre em falta, eu me concentro no que eu já tenho e, com isso, o medo da escassez vai diminuindo. Outra coisa que me ajudou bastante foi mudar o foco. Quando a gente está focado no que falta, é como se estivéssemos sempre correndo atrás de algo que nunca chega. O truque é começar a valorizar cada passo conquistado. Isso ajuda a desviar o olhar da escassez para a abundância. Por exemplo, em vez de ficar reclamando porque não consegui o valor que queria em um projeto, eu comecei a olhar para o aprendizado e as experiências que aquele processo trouxe.
A gente precisa entender que cada pequeno passo é uma vitória, mesmo quando não chega exatamente onde esperávamos. Uma técnica poderosa também é visualizar a abundância. Sabe quando você imagina a vida que quer ter, e a mente começa a trabalhar a favor disso? Eu comecei a visualizar meu futuro com mais otimismo e confiança. Como se o universo estivesse me abraçando e dizendo, eu tô aqui, e as oportunidades estão à sua frente. É um tipo de autossugestão positiva que ajuda a acalmar o medo e a ansiedade. Além disso, algo que pode parecer simples, mas que tem muito poder é cuidar da linguagem com que você fala consigo mesmo. Eu, por exemplo, evito palavras negativas que reforçam a ideia de falta. Nada de não consigo ou isso não vai dar certo. Eu troquei essas frases por eu posso conseguir ou eu estou no caminho certo. Esse simples ajuste no discurso já ajuda a criar um ambiente mental de abundância e prosperidade. E tem mais. Envolva-se com pessoas que te elevam. O ambiente que você está também influencia muito. Quando você está cercado de gente positiva, com a mesma mentalidade de abundância, as coisas vão acontecendo com mais fluidez. Já reparei que quando estou perto de quem tem essa energia boa, minha confiança e motivação aumentam naturalmente. Por fim, lembre-se sempre, a gratidão é a chave. Quando você começa a valorizar o que tem, o medo da escassez não tem mais espaço. E olha, se eu conseguir mudar essa mentalidade, você também consegue. Comece hoje, e observe como o universo vai se abrir para novas possibilidades. E aí, pronto para deixar a escassez de lado e cultivar a abundância em sua vida? Vamos juntos nessa jornada de mudança. Parte 2. Ferramentas mentais para construir riqueza. Chegou a hora de colocar a mão na massa. Se você já leu a parte 1, já deve ter sacado que o poder da mente é tudo quando o assunto é conquistar a liberdade financeira. Agora, é hora de dar o próximo passo e entender as ferramentas mentais que realmente fazem a diferença na construção de riqueza. Aqui, a gente vai falar sobre aquelas estratégias, os truques da mente que podem transformar suas ideias e seus hábitos. Pode até parecer mágica, mas não se engane, o que vou te contar aqui é baseado em mentalidade e ações concretas. Sabe quando você quer alcançar algo, mas sente que falta alguma chave para destravar o sucesso? Então, meu amigo, você está no lugar certo. Eu mesmo já passei por um monte de perrengues e desafios financeiros, mas aprendi que as ferramentas mentais que adquiri ao longo do tempo foram cruciais. Se antes eu acreditava que o dinheiro estava além do meu alcance, agora vejo tudo de uma forma diferente. O jogo mental do dinheiro não tem nada de mistério. É só entender como usar sua mente para atrapalhar as limitações e fazer ela trabalhar a seu favor. Aqui, você vai descobrir como mudar sua forma de pensar e tomar decisões que vão ajudar você a alcançar a prosperidade. Desde ajustar sua forma de enxergar o dinheiro, até aprender a fazer escolhas mais inteligentes, tudo começa na mente. E é exatamente isso que vamos explorar nesta parte do livro. A ideia é muito simples: construir riqueza é um processo mental tanto quanto físico. Sem a mentalidade certa, pode até ser que você chegue lá, mas será um caminho muito mais difícil e cheio de tropeços. Com ferramentas mentais, no entanto, as coisas ficam bem mais fáceis. E eu vou te mostrar, passo a passo, como aplicá-las no seu dia a dia. Então, bora lá? Vamos explorar como você pode treinar sua mente para se tornar um verdadeiro mestre no jogo financeiro. Tenho certeza que, ao fim dessa parte, você vai se sentir mais preparado para dar os próximos passos rumo à riqueza. O caminho está pronto, agora é com você. Capítulo 4. O poder dos hábitos milionários. Sabe aquela história de que quem quer, consegue? Pois é, não é só sobre querer. A chave para o sucesso está, na verdade, nos hábitos que você cultiva todos os dias. Não estou falando de milagres, não. A questão é que, se você tem hábitos milionários, a riqueza vai começar a se tornar parte da sua vida de forma natural. Pode acreditar. Eu mesmo, ao longo da minha jornada, fui percebendo que os hábitos diários fazem toda a diferença. Por muito tempo, eu não entendia por que algumas pessoas pareciam estar sempre um passo à frente enquanto eu lutava para sair do lugar. Até que, de repente, percebi que o segredo estava na maneira como elas usavam o tempo.
E não, não era mágica. Era uma mentalidade formada por hábitos consistentes e focados no crescimento. Você já parou para pensar que, às vezes, aqueles pequenos gestos que você faz todos os dias são os que mais impactam a sua vida financeira? Coisas simples, como ler um livro de educação financeira, planejar o seu dia ou até mesmo evitar gastar com bobagens, podem ser decisivas. E, é claro, essas ações precisam ser feitas de forma repetitiva, com disciplina e, acima de tudo, foco. A boa notícia é que qualquer um pode adotar esses hábitos. Não importa de onde você veio ou onde está agora. A mentalidade milionária não é uma questão de sorte, é uma questão de disciplina, consistência e ações estratégicas. Os hábitos certos, quando incorporados ao seu dia a dia, têm o poder de transformar sua vida financeira de forma poderosa e, mais importante, duradoura. Neste capítulo, vou te contar quais são os hábitos que transformaram a minha vida e que podem transformar a sua também. Não é sobre fazer uma grande mudança da noite para o dia, mas sobre fazer pequenas coisas de forma consistente. Se você adotar as estratégias certas, o que parecia impossível vai começar a acontecer de forma tão natural que você nem vai perceber. Então, prepare-se para descobrir como os hábitos dos milionários podem se tornar os seus. E lembre-se, o sucesso não é construído de uma vez, mas todos os dias, com decisões e ações que somam ao seu favor. Vamos lá, o poder está nas suas mãos. A importância da rotina e da disciplina. A importância da rotina e da disciplina na nossa vida financeira é algo que eu não poderia deixar de destacar. Desde que eu me entendo por gente, a disciplina sempre foi algo presente na minha vida. Minha mãe, coitada, foi a responsável por me ensinar o valor da disciplina, porque, se não fosse ela, eu ia acabar aprendendo da maneira mais difícil. E, cá entre nós, minha mãe tem uma mão pesada, brincadeira, né? A verdade é que nunca foi difícil para mim ter disciplina. Sempre fui daquele tipo que gosta de estabelecer metas e segui-las à risca. Parece até que já nasci com esse chip de organização na cabeça. Porém, sei que nem todo mundo é assim. Conheço gente que vive tropeçando na própria rotina. Como uma amiga minha, que conheci em 2018, quando trabalhávamos juntos em um call center. Ela é uma daquelas pessoas que começa 1000 coisas ao mesmo tempo, mas nunca termina nada. Tentei até explicar a ela que, se a gente não cria uma rotina consistente e mantém a disciplina, os resultados não vão aparecer. É simples, sem persistência, nada vai para frente. Ela tenta seguir os passos de alguém que alcançou sucesso, mas sempre abandona no meio do caminho, e acaba se frustrando. Eu sempre falo para ela, não tem mágica. O sucesso, em qualquer área da vida, exige tempo e dedicação. Se você não ficar firme no que começou, vai ser um fracasso certo. Pode acreditar. Não adianta tentar várias coisas diferentes se você não se dedica o suficiente para ver o resultado. E isso não vale só para o lado financeiro, mas para tudo, inclusive no mundo dos negócios. Aquela história de começar com tudo e depois parar quando as coisas começam a dar trabalho, só leva a um ciclo vicioso de frustrações e promessas não cumpridas. Então, mesmo que você não tenha nascido com o mesmo perfil disciplinado que eu, nunca é tarde para aprender a criar uma rotina que funciona. Não é sobre ser perfeito, mas sim sobre fazer o que precisa ser feito todos os dias, mesmo que não tenha tanta motivação. A consistência, minha gente, é o que realmente vai te levar longe. A cada dia, você vai se aproximando mais do seu objetivo, e quando você perceber, já terá conquistado muito mais do que imaginava. Eu entendo perfeitamente quem tem dificuldade, mas a boa notícia é que a disciplina pode ser treinada. Comece aos poucos, estabelecendo pequenas metas diárias, e vá acostumando a sua mente a seguir esse caminho. Não importa se no começo você vai errar ou até se frustrar. O importante é não desistir. Quando a rotina se torna parte da sua vida, os resultados vão começar a aparecer, e isso vai te impulsionar a querer continuar. Portanto, a lição aqui é simples: seja firme, crie hábitos e não desista. A rotina e a disciplina são os melhores aliados de quem quer construir algo duradouro e bem-sucedido. E lembre-se, nada acontece da noite para o dia, mas com persistência, você vai chegar onde deseja. Hábitos comprovados de empreendedores de sucesso.
Ah, os hábitos de empreendedores de sucesso. Quem nunca quis saber como é que esses caras conseguem ser tão eficientes, não é? Parece até que tem um segredo guardado a 7 chaves. Bom, vou te contar que esse segredo não é tão secreto assim. O que muitos desses grandes nomes têm em comum são hábitos diários que ajudam a tornar o trabalho deles mais produtivo e, claro, a construir um futuro de sucesso. E quer saber? Esses hábitos podem ser adotados por qualquer um de nós, só precisa querer, ter disciplina e começar, como diz o ditado, pelo começo. Eu mesmo aprendi muito observando essas rotinas de sucesso e, vou te falar, elas mudam a vida. Uma coisa que todo empreendedor de sucesso faz, sem exceção, é acordar cedo. Parece simples, mas essa simples atitude já separa quem está no jogo da galera que ainda está tentando descobrir por onde começar. Acordar cedo não é só sobre ter mais horas no dia, embora isso ajude bastante, mas sobre criar um espaço mental em que você começa o dia com foco e produtividade. Eu, por exemplo, comecei a acordar às 5 horas da manhã. No começo, parecia um sacrifício. Mas, com o tempo, percebi que aquelas primeiras horas eram as mais produtivas do meu dia. O mundo ainda estava quieto, e eu podia me concentrar só no que realmente importava. Então, levante cedo, vai por mim, a mágica acontece aí. Outra coisa que me fez enxergar resultados foi começar a ler mais. Não é à toa que grandes empreendedores como Bill Gates e Warren Buffett são conhecidos por devorar livros. Eles estão sempre buscando novos conhecimentos para expandir a mente, entender novas ideias e encontrar formas de inovar. A leitura, além de ser um hábito simples, abre portas para novas perspectivas. Quando comecei a ler mais sobre educação financeira, gestão de tempo e empreendedorismo, percebi que tinha começado a ver o mundo de uma maneira diferente. Eu, que antes ficava só sonhando, passei a agir, com estratégias claras e objetivas. A leitura vai te ajudar a acelerar o processo, pode confiar. Agora, algo que eu aprendi com o tempo, e que tem feito toda a diferença na minha vida e no meu trabalho, é saber delegar. Quem começa no empreendedorismo acha que precisa fazer tudo sozinho, né? Eu mesmo já fui assim, querendo dar conta de tudo, desde as pequenas tarefas até as mais complexas. Mas a realidade é que não somos super-heróis, e delegar é uma das chaves para crescer. Os grandes empreendedores sabem que não dá para abraçar o mundo sozinho. Eles constroem equipes fortes, confiáveis, que fazem o trabalho acontecer com a mesma paixão. Eu comecei a delegar tarefas menores e me concentrar no que realmente traz valor para o meu negócio, e isso mudou tudo. Outro hábito fundamental dos empreendedores é manter a consistência. A jornada não é linear, e o sucesso não vem de um pulo mágico. Eles entendem que o segredo está no esforço diário, repetido, mesmo quando os resultados não aparecem de imediato. Se você parar para pensar, é exatamente isso que define quem vai chegar longe. O que eu aprendi é que um pequeno progresso diário é melhor do que não fazer nada e esperar que o sucesso caia do céu. Não desista nas primeiras dificuldades. Quando os obstáculos aparecerem, e eles vão aparecer, a resposta é persistência. E claro, não podemos esquecer da mentalidade positiva. Um empreendedor de sucesso vê oportunidades onde outros veem problemas. O segredo é treinar a mente para olhar as situações com uma ótica diferente. Já reparei que, quando foco nas soluções ao invés de me perder nos problemas, as coisas começam a fluir de uma maneira surpreendente. É claro que é difícil, e não tem dias que são fáceis, mas se você cultivar esse hábito de manter o pensamento positivo, vai perceber como as coisas se transformam. Por fim, e talvez o mais importante, cuidar da saúde. Parece clichê, mas os empreendedores mais bem-sucedidos sabem que a mente precisa de um corpo saudável para trabalhar direito. Eles praticam atividades físicas regularmente, seja uma caminhada, uma corrida ou até yoga. Eu não sou muito fã de academia, mas uma caminhada matinal ou umas pedaladas são tudo de bom para manter a mente em alta. Então, se você quer saber os hábitos dos empreendedores de sucesso, já sabe, acorde cedo, leia mais, delegue o que não precisa ser feito por você, seja consistente e mantenha a mente positiva e o corpo saudável. Comece a incorporar esses hábitos no seu dia a dia e veja como as portas do sucesso começam a se abrir.
Ah, e claro, nunca pare de aprender e de agir. O caminho pode ser longo, mas com esses hábitos, você vai ver que o sucesso vai chegar bem mais rápido do que imagina. Capítulo 5. Pensamento de longo prazo. Você já parou para pensar sobre o poder do pensamento de longo prazo? Eu sei que a gente vive num mundo onde tudo é para agora, tudo é imediatinho, né? Quem não quer uma solução rápida, um retorno rápido, um resultado imediato? Eu mesmo, em certos momentos, me vi nessa busca por resultados rápidos, até que percebi que o verdadeiro sucesso duradouro vem de uma mentalidade diferente. Vem de entender que o longo prazo é o caminho, e que grandes conquistas exigem paciência, estratégia e, principalmente, consistência. É meio que como construir uma casa, sabe? Não dá para esperar que, em um dia, a casa esteja pronta, toda mobiliada e cheia de vida. Não, ela vai sendo construída aos poucos. Cada tijolo, cada camada, cada estrutura, tudo tem um tempo. O mesmo vale para nossa vida financeira, nossos investimentos, nossos negócios. Se você quiser construir algo realmente grandioso, precisa começar a pensar além do que acontece amanhã, ou semana que vem, e focar no que vai acontecer daqui a 5, 10 ou até 20 anos. Eu mesmo tive que aprender isso com o tempo. Houve um momento na minha vida em que eu estava focado apenas no curto prazo. Eu queria as coisas para ontem, queria resultados rápidos e esquecia de olhar para frente, de fazer planos para o futuro. Foi só quando comecei a entender que o sucesso de verdade não vem de atalhos que as coisas começaram a mudar. Eu passei a olhar com mais clareza, a traçar metas mais longínquas e a ter paciência para esperar os frutos de um trabalho bem feito. Neste capítulo, vamos mergulhar fundo na mentalidade do longo prazo e como ela é essencial para construir a verdadeira riqueza. Vamos entender juntos como planejar, como ter disciplina e como não se deixar levar pelas tentações de soluções rápidas que, muitas vezes, nos afastam dos nossos maiores objetivos. Eu sei que, no início, pode ser difícil ver além do que está logo ali na nossa frente. Mas, acredite, quando você começa a se disciplinar para pensar no futuro e a investir com essa visão, as coisas começam a se transformar de uma maneira poderosa. Você vai ver como isso é crucial para quem realmente deseja construir riqueza de maneira sustentável e não viver de promessas vazias. Vamos juntos nessa jornada? Com o pensamento de longo prazo, você vai entender como a chave para alcançar seus maiores objetivos está em focar no processo, e não apenas nos resultados imediatos. Não importa se hoje a caminhada está longa, o que importa é onde ela vai te levar amanhã. E acredite, o futuro de quem pensa de forma estratégica é sempre mais promissor. Como planejar para o futuro sem se perder no presente? Quando a gente fala em planejar para o futuro, pode ser que você pense em algo distante, como um projeto grandioso lá na frente, e que, de alguma forma, acaba nos distanciando do aqui e agora. Mas, como planejar o futuro sem perder o foco no presente? Eu sei que, para muita gente, esse é um desafio. Quem nunca se perdeu em meio a uma montanha de planos, metas e sonhos para o futuro e esqueceu de viver o momento que está acontecendo bem na nossa frente? Pois é, isso é mais comum do que você imagina. Eu mesmo já passei por isso. Tive aquela fase em que queria estar lá na frente, mas só ficava pensando no futuro e me perdia no caminho. Tudo bem fazer planos e sonhar grande, mas o segredo está em equilibrar os passos do presente com os planos do futuro. Eu aprendi que o primeiro passo para planejar para o futuro sem se perder no presente é entender que o hoje importa tanto quanto o amanhã. É como aquela história da semente. Se você plantar hoje e cuidar dela, amanhã terá uma árvore forte, cheia de frutos. Só que, ao mesmo tempo, você não pode deixar de regar e cuidar dela no processo. Se você ficar apenas esperando o futuro chegar sem fazer nada agora, vai ser difícil colher algo bom depois. A chave para isso é o planejamento estratégico. Primeiro, coloque no papel onde você quer chegar, quais são seus objetivos para o futuro. Quer construir um negócio, investir, comprar uma casa, viajar o mundo? Agora, a parte difícil. O que você pode começar a fazer agora para chegar lá? E o mais importante, não se cobre excessivamente. Não se trata de virar um escravo do futuro. Você precisa dar passos concretos todos os dias,
mas também saber desfrutar das pequenas vitórias que o presente oferece. Eu me peguei várias vezes tentando correr demais, colocando um monte de metas, e no final, sentia que estava perdendo a chance de viver as coisas boas que o agora oferece. Então, o truque é simples: equilibrar o curto e o longo prazo. Não deixe de viver hoje, mas também não deixe o futuro de lado. Trace metas para o futuro, mas lembre-se de que o futuro só existe se você construir ele a partir do presente. Outra coisa importante é fazer uma revisão constante. O que funciona? O que não está dando certo? O que você pode melhorar? Isso é como fazer ajustes na rota de um barco enquanto ele navega. Não adianta ter um destino lá na frente se você não sabe qual o melhor caminho para chegar lá. E olha, o segredo mesmo é o equilíbrio. Você não precisa deixar de viver o agora para se preparar para o futuro. Pelo contrário, o presente é a fundação. Então, a dica que eu te dou é: faça pequenos passos todos os dias para chegar onde quer, mas aproveite o caminho. Não deixe de viver o presente, enquanto constrói o futuro. E eu sei, pode parecer difícil às vezes, mas com o tempo, o hábito de planejar com clareza e viver o momento vai ficando natural. É isso que vai fazer o futuro acontecer de verdade. Vamos juntos nessa? A mágica dos juros compostos na mentalidade e nas finanças. Quando a gente começa a falar sobre juros compostos, muita gente logo pensa: isso é coisa de investidor que tem tempo de sobra e paciência. Eu mesmo, por muito tempo, pensei assim. Sempre que via alguém como Primo Rico ou lia sobre o tema, eu olhava e pensava: isso é coisa de quem tem tempo ou grana, não é para mim agora. No fundo, achava que investir era algo demorado demais e que não valia a pena começar sem ter uma quantia gigantesca. Mas a verdade é que eu estava completamente errado. Eu, que tanto li sobre educação financeira em livros como Pai Rico, Pai Pobre e os Segredos da Mente Milionária, nunca havia aplicado de fato os ensinamentos que tanto repetiam sobre a importância de começar cedo e pensar no longo prazo. Só depois de um tempo é que realmente percebi a mágica dos juros compostos, e olha, a mudança de mentalidade foi radical. A grande virada foi entender que o segredo não está enquanto você começa, mas sim em começar logo e manter a consistência. Eu estava tentando buscar atalhos, formas rápidas de crescer financeiramente, mas o que realmente faz a diferença é o hábito de poupar e investir. Sim, é isso mesmo. O tempo e a constância vão se tornando seus maiores aliados, mais até do que a quantidade de dinheiro que você tem para investir. Hoje, eu entendo a força que está por trás dos juros compostos. Cada vez que você investe, o seu dinheiro vai gerando mais dinheiro, e isso começa a acontecer de forma exponencial. E sabe o que é mais incrível? Não é o valor inicial, é a consistência. Como disseram grandes mestres da educação financeira, como Robert Kiyosaki, o segredo não está em fazer um grande investimento de uma vez, mas em fazer pequenas ações de forma regular e deixar o tempo trabalhar a seu favor. Eu cansei de ler sobre isso, mas só quando comecei a agir que percebi o poder real desse conceito. Juros compostos não são magia, são a fórmula que vai transformar seus investimentos ao longo do tempo. E, cara, depois que você percebe isso, o jogo muda de vez. Parece até que o dinheiro começa a trabalhar sozinho, crescendo e crescendo sem parar, e você nem vê o tempo passar. Eu achava que era tudo papo de gente que já tinha dinheiro, mas a verdade é que qualquer um pode começar, mesmo que seja com um valor pequeno. O que importa é a mentalidade, é entender que não é a quantidade, mas sim o hábito que vai fazer você crescer. Agora, eu te digo, quem não aplica esse conceito perde uma oportunidade gigante de fazer o tempo trabalhar a seu favor. A mágica dos juros compostos é real e, no fim das contas, a única coisa que você precisa fazer é dar o primeiro passo e continuar caminhando. Se você começar agora, no futuro, vai olhar para trás e se surpreender com o quanto cresceu, e tudo graças ao poder dos juros compostos. É como plantar uma árvore e ver ela crescer, dar frutos, e a cada estação, se tornar ainda mais forte. É isso que vai acontecer com o seu dinheiro. Então, bora aproveitar essa oportunidade, porque o tempo não espera. Capítulo 6. Redes e relacionamentos que agregam valor.
Quando comecei a entender a importância de construir relacionamentos, percebi que não se trata apenas de fazer amigos ou conhecer pessoas, mas de construir redes de apoio que realmente agreguem valor à sua vida e ao seu futuro. Sabe, eu sempre achei que o sucesso estava mais na estratégia, nas ferramentas ou no quanto você sabia fazer, mas a verdade é que o que realmente abre portas são as pessoas com quem você se conecta. E eu aprendi isso da maneira mais surpreendente possível. Não faz muito tempo, eu estava num momento de transição, tentando entender como alcançar novos resultados e como fazer as coisas acontecerem. Foi então que percebi que não basta ter apenas ideias brilhantes ou trabalhar sem parar, a chave está em relacionamentos sólidos e estratégicos. Aqui vai o segredo: quem você conhece é tão importante quanto o que você sabe, e muitas vezes, é ainda mais importante. Às vezes, um bom relacionamento pode ser o empurrão que você precisa para alcançar aquele objetivo que parecia distante. A gente vive falando sobre oportunidades, mas você já parou para pensar que as melhores oportunidades surgem de pessoas certas no lugar certo? Eu falo isso com propriedade. Ao longo da minha jornada, fui percebendo que, quando você se conecta com pessoas que pensam grande, que agregam valor, a energia muda, a visão se expande e o futuro se abre de um jeito que você nunca imaginou. Esses relacionamentos criam um ciclo de crescimento contínuo. Agora, claro, não estou falando apenas de fazer amizades superficiais ou estar por aí tentando se conectar com qualquer um. Relações de qualidade, que de fato agregam valor, são aquelas em que você se cerca de pessoas com o mesmo propósito, aquelas que te desafiam a ser melhor, que oferecem apoio quando você precisa, e que estão dispostas a crescer com você. E é sobre isso que vamos falar aqui. Como cultivar essas conexões, como escolher as pessoas que realmente somam na sua vida e como as redes podem ser seu maior trampolim para o sucesso. Então, se você quer saber como ampliar suas conexões e fazer com que as pessoas certas se aproximem de você, fique ligado. O poder dos relacionamentos está prestes a transformar sua jornada de uma forma que você nem imagina. Construindo conexões que ampliam sua visão e oportunidades. Quando penso na minha adolescência, me vejo andando pela cidade com uma cara de quem estava sempre pronto para a próxima confusão, sabe? Bicicleta BMX, boné à barreta, brinco na orelha, roupa larga. Enfim, um visual que parecia mais com o de um nóia do que qualquer outra coisa. E não, eu não usava drogas, mas a minha aparência gritava outra coisa. Na época, eu achava que estava só curtindo a vida, indo na vibe, sem ligar muito pro que pensavam de mim. Acontece que, sem perceber, eu estava fechando portas e diminuindo minhas oportunidades, e não só em relação a trabalho, mas na vida de forma geral. Eu não entendia isso na época, não fazia ideia de como minha aparência estava influenciando a forma como as pessoas me viam. É impressionante como a gente não percebe o impacto do que projeta até mais tarde, né? Mas, à medida que fui amadurecendo, comecei a entender algo muito simples: as conexões que você constrói, a forma como se apresenta ao mundo, faz toda a diferença nas oportunidades que surgem. Não estou falando de ser superficial ou se tornar outra pessoa, mas de entender que primeiras impressões contam muito. E, gente, isso não tem nada a ver com ser falso ou tentar ser alguém que você não é. É sobre se mostrar de uma forma que te dê credibilidade, que atraia as pessoas certas e, mais importante, amplie suas oportunidades. Eu só fui perceber isso quando comecei a entrar em ambientes e círculos mais sérios, com gente mais alinhada com o que eu queria alcançar. Eu me vi em situações onde o simples fato de mostrar profissionalismo, de me apresentar bem, já começava a abrir portas. E como abre? Se eu tivesse levado mais a sério essa questão de imagem e percepção lá atrás, acho que teria traído mais oportunidades e feito conexões mais significativas. Por mais que eu fosse bem intencionado, o fato de me parecer imprevisível, ou até um pouco desleixado, afastava certas pessoas e situações que poderiam ter sido transformadoras na minha trajetória. Hoje, já com mais experiência e uma visão mais clara das coisas, entendo que construir conexões não se resume só ao conteúdo que você entrega, mas também a como você se apresenta e como se faz perceber. Às vezes, uma simples mudança de atitude, um olhar mais focado nas oportunidades e no profissionalismo, pode ampliar a visão do que você pode conquistar. Aparência e comportamento importam sim.
Mas o mais legal disso tudo é perceber que nunca é tarde para mudar. Se você está se sentindo perdido, ou se ainda não deu aquele passo para fazer suas conexões contarem, comece agora. O jeito que você se apresenta para o mundo pode ser o passaporte para uma nova vida, mais cheia de oportunidades e crescimento. Evite ambientes tóxicos e adote mentores e parceiros estratégicos. Hoje em dia, com toda a internet a nosso alcance, é fácil se perder em um mar de informações. Mas, vou te contar, também tem muita armadilha por aí. Sério, o número de golpistas e falsos mentores que se aproveitam da nossa vulnerabilidade está aumentando a cada dia. O que me deixa mais irritado é que eles criam um personagem de sucesso, sempre com fotos de dinheiro espalhado, carros de luxo, e, se você não prestar atenção, até crianças ostentando tudo isso nas redes sociais, como se fosse uma vida realmente possível para todo mundo. Eu já vi tanta coisa desse tipo que dá até vergonha. Esses caras se dizem mentores, vendem cursos de R$ 20, prometendo que você vai fazer R$ 100.000 por dia sem investir nada. Isso é uma mentira, meu amigo. Falam até que vão te ensinar a ganhar dinheiro fácil e desdenham da educação tradicional, como se estudar e se capacitar fosse perda de tempo. Acredite, é o tipo de gente que não vai te levar a lugar nenhum, muito pelo contrário, vai te deixar mais perdido do que nunca. Aliás, essa moda de ostentar dinheiro sem mostrar o trabalho que envolve aquilo me deixa perplexo. Eu lembro que, recentemente, saiu até uma reportagem no G1, falando sobre menores que dizem ganhar mais do que médico, vendendo curso para ensinar a ser influencer. Parece piada, mas não é. Eles são bons em criar uma imagem de sucesso, mas a realidade é bem diferente. Quando você vai ver, eles nem têm uma estratégia real para te ensinar, é só golpe mesmo. Eu, por muito tempo, fui meio desconfiado dessa história de mentores, e, confesso, errei algumas vezes, caindo em cursos e promessas furadas. A verdade é que a gente precisa aprender a selecionar bem a quem confiar. Não é qualquer um que vai poder te ensinar ou te guiar de verdade. E vou te dizer, tem muita gente que vende uma coisa e entrega outra. Por isso, evite ambientes tóxicos, cercados de pessoas negativas ou de quem quer te enganar. Sabe aquele ditado, quem com porcos se mistura, farelo come? É por aí. A chave para crescer de verdade é cercar-se de pessoas que agreguem valor, que compartilhem conhecimento real e que estejam na mesma vibração que você. Não adianta nada ficar perto de quem só está interessado em te vender sonhos. Eu, hoje, busco sempre mentores e parceiros estratégicos que me desafiem e me ajudem a crescer de forma sólida, que tragam experiências reais e que sejam, no mínimo, transparentes. Não importa se o mentor tem milhões de seguidores ou se ostenta um monte de coisa. O que importa é a capacidade real dessa pessoa de agregar valor e transformar sua vida. A dica é clara: fuja de quem promete dinheiro fácil, porque isso só vai te levar ao buraco. Encontre quem realmente pode te ajudar a conquistar seus objetivos, quem tem autoridade no assunto, quem já passou pelo que você está passando e sabe o que está fazendo. É o seu futuro que está em jogo, e não vale a pena arriscar tudo por promessas vazias. Parte 3. De pensamento à ação. Chegou o momento da virada. Pensar grande, sonhar com uma vida abundante, cheia de realizações, é maravilhoso, mas, cá entre nós, de nada adianta se você não der o passo inicial. De nada adianta ter grandes ideias se você não agir. O pensamento é o primeiro passo, é claro, mas sem ação, ele fica perdido no ar, igual aqueles sonhos que a gente tem durante a noite, quando acorda, mal lembra de como eram. Eu já vivi isso, já fiquei empolgado com a ideia do futuro, mas, no fim, ficava só na fantasia, sem nunca colocar nada em prática. Até que um dia eu parei e pensei, se não fizer nada, vai continuar tudo igual. E é aí que mora a grande virada, quando você começa a transformar pensamentos em atitudes. Sabe aquela frase que diz que o primeiro passo é o mais difícil? Pois é, ela é mais verdadeira do que parece. Mas também é o mais importante. Porque quando você dá o primeiro passo, os outros começam a se encaixar de uma forma muito mais fácil do que você imagina. Mas tem que começar. Não dá para ficar esperando a oportunidade cair do céu ou achar que alguém vai vir te empurrar para a linha de chegada.
Eu sei que é fácil se perder nos planos, nas estratégias, nos detalhes e pensar que está tudo pronto, mas sem a ação, sem aquele empurrãozinho, nada vai acontecer. Ficar esperando o momento perfeito? Pode esquecer, esse momento nunca chega. Eu já caí nessa de esperar o timing certo, mas no fim das contas, ele só chegava quando eu estava atento ao presente, quando eu começava a trabalhar com o que tinha na mão, com as ferramentas disponíveis. É assim que se dá o salto de verdade, pensamento na direção certa mais ação constante. Aqui, nesse capítulo, você vai descobrir como transformar suas ideias em realidade, como sair da zona de conforto e parar de procrastinar. Porque, meu amigo, o tempo está passando e, sem ação, nada acontece. Se eu tivesse dado os passos que dei hoje lá atrás, teria poupado muito tempo e evitado alguns erros, mas a boa notícia é que nunca é tarde demais para começar. Então, vamos lá? Capítulo 7. Transformando ideias em ações lucrativas. Você já se pegou pensando em 1000 ideias brilhantes, mas na hora de colocar a mão na massa, o medo ou a dúvida acabam travando tudo. Eu já passei por isso, e, vou te falar, não é nada fácil. Às vezes, as melhores ideias vêm à tona, você até imagina como seria incrível se elas virassem algo real, mas aí vem a famosa procrastinação e tudo vai para o espaço. Já ouviu falar na paralisia por análise? Pois é, quem nunca ficou ali, só planejando e nunca executando? Eu mesmo vivi nessa montanha-russa de ter um monte de sonhos, mas não saber como transformá-los em ações concretas. E, posso te garantir, não é falta de vontade, é falta de estratégia. Foi só quando comecei a entender que ideias só geram frutos se forem colocadas em prática, que realmente as coisas começaram a acontecer. O truque está em fazer o que precisa ser feito e não ficar esperando o momento perfeito ou aquele empurrãozinho externo. Você é a única pessoa capaz de transformar seus próprios sonhos em realidade. Neste capítulo, quero te contar o segredo para transformar suas ideias em ações lucrativas. Afinal, não adianta nada ficar só sonhando se você não agir de forma inteligente e estratégica. Como fazer para planejar, executar e, mais importante, lucrar com isso? É exatamente sobre isso que vamos falar aqui. O processo de transformar ideias em dinheiro pode ser simples se você entender que é preciso ter coragem de dar o primeiro passo e paciência para seguir em frente. Chegou a hora de deixar os medos para trás e partir para o campo da ação. Quando você começa a agir, mesmo que com pequenas atitudes, você começa a perceber o poder das suas decisões. Então, se você está pronto para colocar a mão na massa e descobrir como transformar sua ideia em sucesso financeiro, esse capítulo vai te ajudar a dar os primeiros passos e, com sorte, fazer isso de forma muito mais lucrativa do que você imagina. Vamos lá? Criatividade e proatividade como pilares da geração de renda. Eu sempre fui de ter 1000 ideias na cabeça, mas, vou te contar, parecia que a cada novo pensamento brilhante, vinha também aquele bloqueio de será que isso vai dar certo? Eu ficava me perguntando, será que é uma ideia boa mesmo ou só uma viagem minha? O pior de tudo é que, no final das contas, eu nunca colocava nada em prática. Afinal, como você sabe, uma ideia que não sai do papel é só uma ideia. Ela não faz dinheiro, não transforma vidas e, principalmente, não gera resultados. Mas olha, a verdade é que nunca dá para saber se uma ideia é boa ou ruim sem testar. Já percebi isso na Marran, viu? Foi só quando comecei a colocar minhas ideias em prática, mesmo com medo de ser uma ideia besta, que comecei a ver resultados. Às vezes, a ideia que parece mais simples, sem graça, ou até um pouco maluca, pode ser a chave para gerar renda. Criatividade e proatividade são os pilares que sustentam a geração de riqueza. Se você tiver ideias criativas e não fizer nada, vai continuar no mesmo lugar. Por exemplo, eu tinha aquela ideia de começar a vender algo que parecia bem básico, mas, no fundo, eu não sabia se alguém realmente compraria ou se iria dar em nada. Teste é tudo. E não estou falando de fazer as coisas pela metade, ou só dar uma espiada e sair correndo. É preciso comprometimento e colocar a ideia para rodar de verdade. Porque só assim você vai saber se realmente tem potencial ou não. E tem mais. Quanto mais você age, mais aprende. Cada erro é uma lição e cada acerto é um combustível para seguir em frente.
Não tenha medo de errar. Eu mesmo errei várias vezes, e cada falha me ensinou mais sobre como fazer as coisas de forma melhor na próxima vez. Então, a moral da história é essa: coloque suas ideias em prática. Não deixe a dúvida e o medo de falhar travarem sua criatividade. Testar é essencial para saber se sua ideia realmente vale a pena. Às vezes, aquela ideia que parece meio sem noção pode ser a sua maior oportunidade de gerar renda. Não perca tempo pensando demais, comece já! Estudos de caso de ideias simples que viraram grandes negócios. Você já parou para pensar como algumas das maiores empresas do mundo começaram com ideias simples, quase até bobas? Parece até brincadeira, né? Mas é sério. Às vezes, as melhores ideias não são as mais complicadas ou inovadoras à primeira vista. Elas são apenas ideias que alguém teve, botou a mão na massa e transformou em algo grande. Eu vou te contar de algumas histórias que me inspiraram pra caramba. O primeiro exemplo que eu sempre penso é o do Facebook. O Mark Zuckerberg começou a rede social como uma simples ideia para conectar alunos de uma universidade. No começo, era apenas uma plataforma para os estudantes de Harvard interagirem entre si, nada demais. Mas olha onde o cara está hoje. O Facebook é uma das maiores empresas do mundo. Simples, não? Mas foi preciso ter coragem de sair da zona de conforto e colocar a ideia em prática para ver o que aconteceria. E ele não ficou com medo de errar, de parecer uma ideia boba. O segredo? Ele fez acontecer. Outro caso que me fascina é o do Airbnb. Imagina só, um casal, lá em São Francisco, pensando que poderia ganhar dinheiro alugando colchões infláveis no apartamento deles. Quem ia achar que isso poderia virar uma das maiores plataformas de aluguel de imóveis do mundo? Parecia louco, né? Mas foi um simples problema, a falta de vagas em hotéis na cidade, que virou uma grande solução. A ideia foi tão simples quanto essa: oferecer algo diferente do que já existia. Eles não inventaram a roda, mas colocaram em prática uma ideia que parecia de começo muito pequena. E o caso da Apple, então? Steve Jobs começou com um computador numa garagem. Uma ideia simples de criar uma máquina que fosse diferente de tudo que existia. Ele não começou com aquele pensamento de vou criar um império ou eu vou fazer milhões. Não. Ele só queria criar algo que as pessoas realmente usassem e amassem. Parece simples, mas foi esse amor por inovação e pela busca de soluções práticas que levou a Apple a ser o que é hoje. Esses exemplos são só a ponta do iceberg. O que eles têm em comum? Eles começaram de forma simples. Se eu tivesse que resumir, diria que o segredo é esse: não subestime uma ideia simples. A maior parte dos grandes negócios começou com uma ideia básica, mas com um dono que acreditava nela e estava disposto a fazer acontecer. Então, por que não colocar a sua ideia para rodar? Pode ser que o que você considera simples agora seja o próximo grande negócio. Não perca tempo pensando demais, testa. O mercado está cheio de oportunidades para quem tem coragem de agir. Capítulo 8. Resiliência, o segredo do sucesso sustentável. Sabe aquela história de que sucesso não é de uma hora para outra, que não é um passe de mágica? Pois é, eu sou a prova viva disso. Em minha jornada, aprendi que o verdadeiro segredo do sucesso sustentável não é ser o mais inteligente, o mais rápido ou o mais sortudo, mas sim ser o mais resiliente. Se você pensa que ser resiliente é simplesmente não desistir nas dificuldades, você está quase certo, mas não é só isso não. Resiliência é sobre se reerguer, é sobre dar a volta por cima, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Eu mesmo passei por várias situações onde parecia que o mundo estava contra mim. Sério, parecia até que eu estava jogando um jogo e, de repente, as regras mudavam sem aviso. Mas, quer saber? Foi justamente nesses momentos de dificuldade que eu mais cresci. Eu me dei conta de que, quando você não desiste, quando você enfrenta o vento e segue em frente, mesmo com a tempestade lá fora, você se fortalece. E é esse fortalecimento que cria as bases de um sucesso que vai além. Resiliência é o que faz você não só alcançar o sucesso, mas mantê-lo ao longo do tempo.
Aqui, nesse capítulo, quero compartilhar com você estratégias, exemplos e tudo o que aprendi para fortalecer a sua mente e o seu espírito para os momentos difíceis. E olha, vai ter muito mais do que apenas não desistir. Resiliência é entender que o caminho não será fácil, mas também saber que é justamente o esforço e a persistência que vão te levar aonde você quer estar. Então, se você está pronto para encarar os desafios de frente, sem medo de cair e se levantar, vem comigo. Vamos falar sobre o que realmente é necessário para alcançar o sucesso duradouro e como a resiliência se torna a sua maior aliada nessa jornada. Como lidar com fracassos e aprender com erros? Olha, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da vida é que fracasso não é o fim da linha, é apenas uma parada para você repensar, ajustar a rota e seguir em frente. Eu vou te contar uma história bem pessoal, uma dessas que me fez olhar para os erros de um jeito totalmente diferente. Quando comecei a tentar ganhar dinheiro na internet, a primeira ideia que tive foi abrir um canal de comédia no YouTube. Achei que seria moleza, só gravar uns vídeos engraçados, postar e pronto, o sucesso vinha. Mas, adivinhe? Não foi bem assim. Eu tentava e tentava, mas nada de engajar, nada de crescer. No começo, foi frustrante, a gente se sente até meio bobo, né? Pô, todo mundo tem canal, todo mundo viraliza, e eu aqui, nadando de braçada e não saio do lugar. Mas eu não desisti. Ao invés de ficar só chorando as pitangas, comecei a pesquisar. Fui buscando conhecimento, tentando entender onde eu estava errando. Foi aí que, num desses surtos de pesquisa, encontrei o Érico Rocha falando sobre algo chamado fórmula de lançamento e o tal do 6 em 7. Sério, eu não entendia nem 10% do que ele estava falando. Só ouvia aquele papo de lançamento, escala, público-alvo e pensava, o que esse cara está dizendo, meu Deus? Mas mesmo sem entender nada, algo naquilo me fisgou. Era uma chave que eu nem sabia que existia, mas que logo faria toda a diferença. Fiquei ali, vendo os vídeos dele, tentando aprender, mesmo sem entender tudo de cara. Fui me aprofundando e, sem querer, comecei a descobrir o mundo das vendas online, uma área que eu nem imaginava ser possível para alguém como eu. E, pasme, foi isso que me transformou por completo. Hoje eu olho para aqueles vídeos sem sucesso no YouTube e penso, se eu não tivesse falhado tanto, talvez nunca teria encontrado o caminho que encontrei depois. Aquele fracasso de comédia foi só um empurrão para me levar a uma nova jornada, muito mais promissora. Aprendi que, quando você não desiste, o fracasso deixa de ser algo que te define e passa a ser uma mensagem sobre o que você precisa aprender, melhorar ou mudar. Então, se você está nesse momento de frustração, achando que está errando demais e que não vai conseguir, lembre-se, cada erro é um degrau para o seu próximo acerto. Não tenha medo de errar, tenha medo de não tentar. Porque o segredo não está em fazer tudo certo de primeira, mas sim em aprender com os erros e seguir firme na jornada. Eu sou a prova viva disso. Técnicas para manter o foco nos momentos difíceis. A vida, minha gente, não é um mar de rosas o tempo inteiro, né? Tem horas em que parece que o mundo inteiro está contra você e o último lugar onde sua mente quer estar é focada naquilo que realmente importa. Se você já passou por isso, me entende perfeitamente. Eu, pessoalmente, já estive lá, várias vezes. Aqueles dias em que o foco parece fugir de você como se tivesse pernas e você fica se perguntando, pô, onde foi parar minha concentração? E, olha, eu vou te contar uma coisa, manter o foco nos momentos difíceis não é fácil, mas tem truques que podem ajudar, sim. Vou compartilhar algumas técnicas que usei para seguir em frente quando parecia que nada ia dar certo e, no final, viraram verdadeiras aliadas. Quebra a tarefa em pedaços pequenos. Às vezes, o que nos tira o foco é o tamanho da missão. Tudo parece tão gigantesco que, em vez de começar, a gente simplesmente trava. Então, o segredo é quebrar a tarefa. Se você precisa escrever um artigo, por exemplo, não pense, preciso escrever um artigo inteiro agora. Pense, hoje, vou escrever só a introdução. E vai indo assim, pedaço por pedaço. Isso não só diminui a pressão, mas também te dá uma sensação de conquista a cada etapa. Crie um ritual de concentração. Quando as distrações batem à porta,
é bom ter algo que te ajude a manter o foco. Pode ser uma música calma, uma cadeira confortável, ou até um simples café bem quente. O segredo é criar uma rotina de ambiente que sinalize para a sua mente: agora é hora de trabalhar. Pode parecer simples, mas o cérebro começa a associar certos rituais ao trabalho focado, e quando você entrar nesse ambiente, vai ser mais fácil entrar no modo de concentração. A técnica dos 25 minutos, Pomodoro. Essa aqui foi um divisor de águas para mim. A técnica Pomodoro diz o seguinte: você trabalha durante 25 minutos sem parar e depois fazendo uma pausa de 5 minutos. É pouco tempo, eu sei, mas esses 25 minutos passam voando. O truque é que, em vez de se forçar a trabalhar por horas seguidas, você vai engolindo o trabalho em porções. Isso ajuda a manter a mente fresca e o foco lá em cima. Quem diria que tão pouco tempo poderia fazer tanta diferença? Visualize seu objetivo final. Quando você se sentir desmotivado, pare e visualize onde você quer chegar. Eu costumo pensar em como me sentirei quando alcançar aquele objetivo. Parece meio clichê, mas a verdade é que a nossa mente se motiva muito quando temos um quadro mental claro do que queremos alcançar. Acredite, isso é poderoso. Quando você lembra por que começou, o foco se renova automaticamente. Pratique a autocompaixão. E por último, e talvez o mais importante, seja gentil com você mesmo. A pressão por resultados pode ser imensa, mas nem sempre as coisas vão sair como planejado. E tudo bem. Você não precisa ser perfeito. Em vez de se cobrar, tente entender o que pode ser aprendido com o erro e vá ajustando a rota. Às vezes, o simples fato de não desistir já é um grande avanço. Manter o foco nos momentos difíceis é um desafio diário, mas com essas técnicas simples, você pode tornar essa jornada mais leve. O importante é não parar, e quando a vontade de largar tudo aparecer, e vai aparecer, lembre-se, é no esforço constante que as grandes conquistas se fazem. Então, bora lá! Capítulo 9. Multiplicando seu impacto. Você já parou para pensar no poder que tem quando começa a expandir seu impacto no mundo? No começo da minha jornada, eu nem imaginava como, com o tempo, minhas ações poderiam influenciar outras pessoas. A verdade é que, se você joga uma pedrinha na água, ela pode gerar várias ondas. E é exatamente isso que quero te mostrar aqui: como você pode multiplicar seu impacto e transformar não só sua vida, mas também a de quem está ao seu redor. Quando a gente começa, é comum pensar pequeno, né? Eu mesmo, no início, achava que só fazendo o básico, já estava de bom tamanho. Até que percebi que, para ir mais longe, não basta ser bom no que você faz, é preciso ir além. O que eu aprendi é que, para multiplicar seu impacto, você tem que começar a pensar maior e agir em rede. É aquela velha história: quem não é visto, não é lembrado, mas a verdadeira mágica acontece quando você começa a influenciar, inspirar e conectar. Esse capítulo é sobre como, a partir de uma ação, uma ideia ou até um simples gesto, você pode criar uma mudança real e fazer com que ela reverberar, tocando muitas outras vidas. É quase como um efeito dominó, onde o primeiro movimento pode gerar uma reação que se espalha mais e mais. Então, se você tem uma ideia, um projeto ou até um sonho guardado na gaveta, chegou a hora de tirar da prateleira e fazer acontecer. Acredite, seu impacto pode ser muito maior do que você imagina. E o melhor de tudo, você não está sozinho nessa. Aqui, vamos explorar juntos como você pode usar sua influência e conexões para criar algo que, de fato, deixe uma marca positiva por onde você passar. Vamos lá? A mentalidade de riqueza também é sobre contribuir com o mundo. Sabe aquele ditado que diz: quanto mais você dá, mais você recebe? Eu sempre acreditei que essa máxima tem muito mais a ver com mentalidade de riqueza do que a gente imagina. E, ao longo dos anos, fui entendendo que riqueza não é só sobre o que você acumula para si, mas sobre o impacto que você causa no mundo ao seu redor. Desde que comecei a minha jornada, sempre gostei de fazer doações para a igreja e apoiar causas que acredito. Isso é uma forma de contribuir de volta ao mundo, uma troca que não tem preço. Não estou falando só de dinheiro, embora isso também tenha seu valor, mas de tempo, conhecimento e até de energia positiva. No meu blog ficorico.com,
tento espalhar o máximo de conteúdo gratuito possível, focado em liberdade financeira, negócios e renda extra, com a ideia de que o que aprendi ao longo da minha caminhada possa ajudar outras pessoas a alcançarem o que eu conquistei. E olha, o que aprendi de verdade é que esse sistema de trocas funciona. Não é à toa que, quando a gente está no fluxo positivo, tudo parece fluir melhor, e as coisas boas começam a aparecer. Essa ideia de dar e receber, de alguma forma, também se aplica à lei do universo. Eu acredito profundamente que, quando você faz coisas boas, o universo devolve de forma multiplicada. Agora, se você semeia o mal, é claro que vai colher as consequências. Não tem como enganar a balança cósmica. Se a sua energia é positiva, ela se reflete em resultados bons, muitas vezes, até surpreendentes. Hoje, escrevendo esse livro, por exemplo, estou fazendo minha parte, compartilhando meu aprendizado e minha experiência, esperando que isso ajude alguém a dar um passo à frente na sua jornada. Quando você contribui de forma genuína, seja com dinheiro, ideias ou ações, a sensação de realização é muito maior. Porque, no final das contas, a verdadeira riqueza está em multiplicar o bem ao seu redor. Entendo que, muitas vezes, a gente pode sentir que o que temos a oferecer não vai fazer diferença, mas não subestime o poder de um simples gesto. A mentalidade de riqueza vai além do financeiro. Ela está em transformar vidas e, ao fazer isso, você se aproxima da verdadeira prosperidade. Acredite, o universo vai retribuir, e não tem nada mais gratificante do que saber que a sua ação fez a diferença na vida de alguém. Portanto, comece a pensar em como você pode contribuir mais com o mundo, e lembre-se, o bem que você faz volta para você, muitas vezes em dobro. A importância de deixar um legado financeiro e social. Sempre tive o sonho de escrever livros. E não é só pela vontade de ser reconhecido, mas porque eu sei o poder que um legado pode ter. Você já parou para pensar nisso? Quando a gente deixa algo que vai além de nós mesmos, que pode tocar vidas, transformar realidades e até mudar destinos, a sensação de realização vai muito além do que qualquer conta bancária cheia pode proporcionar. Sempre admirei grandes autores como Napoleão Hill, Dale Carnegie e tantos outros que, mesmo há décadas ou até séculos atrás, continuam a impactar o mundo com seus escritos. Sabe o que é mais incrível nisso? Esses livros são o legado dessas pessoas. Mesmo depois de partirem, suas ideias continuam vivas, ensinando, ajudando e inspirando gerações inteiras. E é exatamente isso que eu quero deixar para o mundo, um legado financeiro e social que vá além do tempo. Um impacto que, daqui a 100, 200 anos, quando eu já não estiver mais por aqui, ainda possa influenciar e transformar a vida de alguém. Quem sabe um jovem lá no futuro leia esse livro e pense, uau, isso me ajudou a entender melhor o meu caminho. Esse é o poder do legado. O legado não é só sobre dinheiro, embora ele tenha sua importância. Mas é sobre aquilo que você constrói ao longo da vida, as ações que você toma, as sementeiras que você planta. Deixar um legado social é impactar positivamente o maior número de pessoas possível, seja com gestos pequenos, seja com grandes ideias. É deixar algo que vá fazer o bem muito tempo depois que você já se foi. Olha, hoje posso não ver o impacto de tudo o que estou fazendo, mas a ideia de que minhas palavras podem ajudar alguém no futuro me motiva a continuar. E eu sei que esse é o verdadeiro sentido da riqueza, não é acumular coisas materiais, mas sim criar algo que transcenda o tempo, que ajude pessoas e melhore o mundo de alguma forma. Então, se você também sonha em deixar seu legado, seja com o que você faz agora, com seus projetos, suas ideias ou até mesmo com gestos de generosidade, saiba que você está criando algo que vai viver muito além de você. E, acredite, isso é o que realmente importa. Sua jornada começa agora. Chegamos ao final deste livro, mas posso te garantir, a sua jornada está apenas começando. Sim, você acabou de dar o primeiro passo em um caminho que pode transformar não apenas a sua vida financeira, mas também a sua mentalidade e a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. E, olha, isso é só o começo de uma história que você vai escrever todos os dias. Eu sei, no fundo, que pode estar se perguntando: será que sou capaz? Será que consigo? E eu vou te dizer uma coisa: você já tem tudo o que precisa para começar.
Não é sobre ter todas as respostas ou esperar o momento perfeito. Acredite, o segredo está em agir, em começar com o que você tem e fazer o melhor possível com isso. A ação é o que separa quem sonha de quem realiza. Se você leu até aqui, é porque algo dentro de você acendeu. Uma chama de curiosidade, de vontade de mudar, de fazer diferente. E eu sei que essa chama vai crescer ainda mais à medida que você colocar em prática tudo o que aprendeu. A jornada não vai ser fácil, vai ter altos e baixos, obstáculos e vitórias, mas a verdade é que cada desafio vai te ensinar algo novo. E você vai estar mais forte no final. Lembre-se, a mentalidade de riqueza não é sobre acumular bens materiais ou seguir um passo a passo rígido. É sobre entender o seu valor, o poder que tem em suas mãos e o impacto que pode gerar no mundo. O que você faz agora vai refletir no futuro. O que você constrói hoje, se planta com consistência, vai crescer. Agora é hora de começar a sua própria jornada. Coloque em ação as ideias que passaram pela sua cabeça, não espere mais pelo momento perfeito. Porque, como você viu ao longo deste livro, o segredo do sucesso está em não desistir, em aproveitar o presente, em aprender com os erros, claro, em se cercar de boas influências. Agora é a sua vez. Como você vai usar esse conhecimento? Agora que você chegou até aqui, quero que pare por um momento e respire fundo. Porque a verdadeira pergunta que fica é: e agora? O que você vai fazer com tudo o que aprendeu? É isso aí, o conteúdo deste livro não serve de nada se você não colocar em prática. O conhecimento é poder, mas só se você agir. Eu sei que, às vezes, a tentação é fugir da ação, deixar para depois ou esperar um sinal, como se ele fosse cair do céu. Mas olha, o que você faz agora, nesse exato momento, vai determinar a direção do seu futuro. E esse momento de decisão é agora. O conhecimento está nas suas mãos, e com ele vem uma responsabilidade: usar da melhor forma possível. Você pode decidir, a partir de hoje, colocar em prática cada dica, cada estratégia, cada ideia que leu aqui. Pode começar agora mesmo a mudar a sua mentalidade, a tomar ações concretas em direção aos seus objetivos. Porque não existe tempo perfeito para começar, o melhor momento é sempre o agora. E se eu te perguntasse, como você vai usar esse conhecimento? Vai esperar mais um tempo, ou vai começar a dar os primeiros passos agora? Talvez você já tenha uma ideia em mente, e se não tiver, o importante é que já sabe que pode contar com essas ferramentas para construir o futuro que deseja. Não há desculpas. A mudança começa com você, e a ação é a chave para ela. Então, o que você vai fazer? Vai colocar tudo o que aprendeu em prática e começar a escrever a sua própria história de sucesso, ou vai continuar esperando o momento ideal que nunca chega? A escolha é sua, mas lembre-se, o poder de mudar está nas suas mãos agora. Tudo começa na sua mente. Eu vou te dizer uma coisa: tudo que você já conquistou ou ainda vai conquistar começa, e eu digo com ênfase, começa na sua mente. Pode parecer papo de motivacional, mas é a mais pura verdade. Sabe aquele sonho, aquele objetivo que você sempre fica pensando, mas não sabe por onde começar? Acredite, ele já está na sua mente esperando para ganhar vida. Eu sei que parece difícil às vezes, que as dúvidas batem forte, e que o medo de falhar toma conta da gente. Mas se você parar e olhar para o que já fez, vai perceber que tudo que você alcançou, por menor que seja, começou com uma simples ideia. E essa ideia teve que ser alimentada e cultivada para se tornar real. Não há outra maneira de chegar ao sucesso a não ser acreditando em si mesmo e dando o primeiro passo. Já reparou como a nossa mente é como um terreno fértil? O que você planta ali, você colhe. Se você plantar sementes de dúvida, medo e procrastinação, o que vai crescer são os obstáculos. Mas, se você escolher plantar pensamentos positivos, confiança e determinação, o que vai florescer serão as oportunidades, a coragem e a superação. E é isso que transforma a realidade ao nosso redor. Então, não subestime o poder da sua mente. Ela tem uma força que, se bem direcionada, pode mudar absolutamente tudo. Não espere pelo momento perfeito. O momento perfeito, na verdade, é agora,
no instante em que você decide pensar grande, criar, agir e transformar o que está na sua mente em realidade. Eu te desafio. Comece a treinar sua mente para focar no que você quer, visualize seu futuro, sonhe sem limitações, e veja como o caminho vai se abrir. Porque, no final das contas, tudo começa na sua mente. Se você acredita, pode conquistar. Se você duvida, pode se sabotar. Mas a decisão está em suas mãos. Vamos juntos? Recursos extras para te ajudar a colocar tudo em prática. Olha só, eu sei que absorver um monte de ideias e conceitos pode ser incrível, mas é colocando em prática que a mágica realmente acontece. Por isso, separei aqui alguns recursos extras para você dar aquele gás no seu aprendizado e transformar tudo o que aprendeu até agora em resultados concretos. Bora lá? Exercícios simples para treinar sua mentalidade e ações. Escreva sua visão de futuro. Pegue papel e caneta, ou o bloco de notas do celular, e escreva como você quer estar daqui a 1, 5 ou 10 anos. Seja detalhista, imagine o cenário e sinta como seria viver aquilo. Pratique a gratidão diária. Todos os dias, anote 3 coisas pelas quais você é grato. Parece pequeno, mas essa prática muda sua forma de ver a vida e atrai mais coisas boas. Ação dos 15 minutos. Separe 15 minutos por dia para trabalhar naquele projeto ou ideia que você sempre deixa para depois. Começar é o segredo. Mapa de metas. Faça uma lista com suas principais metas e as divida em microações. Cada pequena vitória vai te aproximar do objetivo maior. Leituras que transformam sua visão de mundo. Eu sempre falo que livros têm o poder de mudar vidas, e olha, alguns realmente fizeram isso comigo. Aqui estão alguns que recomendo. Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, um clássico que abre a mente sobre educação financeira. Os Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker, para alinhar sua mentalidade com o sucesso financeiro. A Lei do Triunfo, Napoleão Hill, um guia eterno para quem quer alcançar grandes feitos. Como fazer amigos e influenciar pessoas, Dale Carnegie, essencial para desenvolver relacionamentos poderosos. Plano de 30 dias para virar o jogo. Dia 1 a 5, escreva suas metas e crie um cronograma. Escolha uma meta principal para focar. Dia 6 a 10, dedique tempo para estudar sobre o assunto. Leia um livro, assista vídeos ou acompanhe blogs como o meu, o FicoRico.com, onde dou dicas de renda extra, ideias de negócios e educação financeira. Dia 11 a 20, comece a aplicar suas ideias. Teste, ajuste e não tenha medo de errar. Lembre-se, o progresso vem da prática. Dia 21 a 30, avalie os resultados, faça ajustes e, se necessário, peça ajuda. Seja mentor, amigo ou até mesmo conteúdos online. Sobre o FicoRico.com. Se você quer dicas práticas e diretas para melhorar sua vida financeira, te convido a conhecer meu blog, o FicoRico.com. Lá eu compartilho ideias de negócios, estratégias para gerar renda extra e insights sobre educação financeira. É um espaço feito com carinho para te ajudar a crescer, seja começando do zero ou aprimorando o que você já tem. Bora começar? Agora, a bola tá com você. Use esses exercícios, leia os livros, acompanhe os conteúdos do meu blog. Acima de tudo, coloque suas ideias em movimento. Você vai se surpreender com o que pode alcançar em 30 dias de foco e ação. Tamo junto nessa jornada!